Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca, né? Hoje vamos falar aí do empate entre Olímpia e Inter, né, que aconteceu lá no Paraguai, empate em 0-0. Mas antes, né, peço para vocês, nossos amigos, se inscreverem no canal, né, ativarem o sininho para receberem as notificações, né? E também para vocês que quiserem nos ajudar ainda mais, né? Façam o cadastro lá no BetSul, o link está aqui na descrição, né? Preencham os dados solicitados, façam um depósito de R$ 20, 20 pilinha, aguardem a compensação e logo em seguida aí vocês vão poder fazer algumas apostas lá no site do BetSul, que é nosso parceiro aqui do Dibre. Meu querido amigo Fernando Eifler está Fala, meu aí. querido. Tudo bem? Cara, Tamo aí, né? estamos aí, né? Esse episódio, né, tem tudo para ser, ó, maravilhoso. Por quê? Porque o Inter tropeçou na Libertadores e temos dois gremistas, olha só, dois Que se gremistas pode fazer, né? Coisa neste linda. episódio. Mas eu vou tentar fazer né, ser um advogado do diabo aqui, vou tentar falar um pouco sobre o Inter, né, sobre a tentativa, mas a verdade é que o jogo foi uma bela de uma porcaria. Mas, Fernando, primeiro tu, como um gremista hoje, o que tu achou da partida? Gostou do resultado, evidentemente, ou não? Cara, eu teria gostado do resultado se o Olímpia não perdesse uma chance muito clara de gol num Sim. contra-ataque, que o cara conseguiu se desvencilhar da marcação. Escanteio pro Inter, contra-ataque do Olímpia, o jogador se desvencilhou da marcação, tocou pro meio da área, só fazer, e o animal conseguiu botar para fora. E o animal. E o animal, el animal, tocou lá para fora. Mas se não fosse este lance, teria ainda outro, né? Mas daí a culpa não é do Olímpia, né? Uma defesa espetacular do Daniel no Sim. finalzinho do último lance do primeiro tempo, uma baita defesa, um tijolaço do jogador do Olímpia. Então, eu aí falando um pouco mais neutro, né? Tudo bem que o Inter perdeu algumas chances, mas acho que o placar foi bom para o Inter, porque se alguém tivesse que vencer seria o Olímpia teve as melhores chances e desperdiçou, mas, cara, vendo a atuação do Inter em si, continua muito pobrinha. É muito pobre o Inter de criação, de jogadas ofensivas. É um time que tem seríssimas dificuldades de fazer gol. Inclusive, parece que eu tô falando do Grêmio enquanto eu falo isso do Inter, né? Mas, enfim, né? Tá bem parecido mesmo, né? Tá muito parecido, né? É um time que tem muitas dificuldades. O Inter não consegue criar jogada de gol. Quando cria, desperdiça todas. É tudo para fora. O Inter, tu vê assim, é muita. Como é que eu vou dizer? Parece aquela. É muita vontade para pouca efetividade. Os jogadores tentam, Sim. tenta correr, mas é aquela coisa muito na base da vontade. Tu não vê uma tática, uma técnica, uma jogada ensaiada, uma troca de passe bem elaborada. É muito na base do abafa, correria e bola para a área, nem que seja rasteira ou por cima. Então acho que ainda falta muita coisa para o Inter em pouco tempo de trabalho, né, do Aguirre. Se eu não me engano, acho que foi o Sim. sétimo jogo do Aguirre e o Aguirre só venceu na estreia, né? A Chapecoense, depois não venceu mais nenhuma vez. Então Pois então, né? a coisa não tá muito boa, né? Mas falando como gremista, né? O placar deveria ter sido pelo menos 1-0 pro Olímpia, né? O time ruim da desgraça, né, cara? Era pra ter ganho esse jogo do Inter. Mas conseguiram empatar em 0-0 e agora vão ter que decidir no Beira-Rio, né? Só achei estranho também uma coisa assim, né, cara? Faltou uma coisinha no jogo de hoje, né? O quê? Não teve pênalti pro Inter. Pois é, mas para te ter a possibilidade de ter um pênalti marcado a seu favor, tem que chegar na área, né? E coisa que o Inter É chegou verdade, é muito, o verdade. Inter chegou muito pouco, né? Essa que é bem a verdade. Mas bota pouco Dentro nisso. desses 90 e tantos minutos, né? Do primeiro e segundo tempo, enfim. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o Inter, né? Primeiro, a grande dúvida era se o Heitor jogaria, né? O lateral direito, ou se o Aguirre faria alguma improvisação. No fim, o Heitor acabou jogando os 90 minutos mais os acréscimos. Né, eu estava conversando com o meu amigo Matheus, né, Colorado, tomou um negocinho, aí não pôde participar para não falar bobagem. Mas aí é que tá, ele falou que o Heitor é difícil o Heitor, né?
Mas, enfim, cara, vamos falar de um aspecto positivo. O Bruno Mendes, né? É um um zagueiro raiz. A bola chegou de qualquer jeito, afasta, ele não fica brincando na zaga, né? Não é aquele Exato. zagueiro que enfeitado, que vai sair jogando, não. Essa não é a dele. Tá? Então, acho que ele está fazendo uma boa parceria com o Cuesta nesse momento. Aí, pelo lado esquerdo, é um Moisés, que não dá para esperar muito, né, do Moisés, a não ser transpiração, marcação. Tu falou, né, que do Inter, do aspecto do Inter, que parecia que tu estava falando do Grêmio, né? O Moisés é tipo o Cortez, dá para falar praticamente a mesma coisa. Exatamente. Tá? Então é isso. Não espera muita coisa do Moisés. Eu tenho uma pessoa querendo participar. Tu quer participar aqui? Dá um alô aqui, pessoal. Vem cá, dá um alô, pessoal. Os nossos amigos aqui, ó. Manda oi. Oi, pessoal. Ele E tá aí, aqui, cara, beleza? ele tá aqui louco para assistir o filme que tá passando. Então a gente vai fazer um episódio mais curto, né? Porque tem questões dos improvisos, né? Improvisações que a Ah, gente tem que falar exatamente. e trazer um belo Exatamente. episódio. Então, no primeiro tempo, um jogo muito truncado, onde as duas equipes elas tinham muita vontade, mas não tinham criação. Muitas vezes o Inter ficou só trocando balão, e o Olímpia tentando sair um pouco mais organizado, principalmente com o 10 ali, o Delis Ortiz, né? Acho que é o Delis Ortiz, que é muito bom jogador. É É um Derlis meio. Gonzalez. Delis Gonzalez, isso. Obrigado, Fernando. Delis Gonzalez, porque é muito bom jogador, né? Um meia que hoje falta na dupla Grenal, né? O Inter não tem essa figura, eu não vejo ninguém do Inter hoje conseguindo fazer esse papel. No Grêmio tem o Jean-Pierre, que precisa de, de precisa jogar, mas enfim, hoje estamos falando do Inter e Olímpia. Então o Inter carece muito desse jogador. E não teve o Tyson, né, que é de repente uma válvula de escape, que é um pouco mais criativo, né? Mas mesmo ele não sendo esse meia de criação mesmo, de verdade, famoso, camisa 10, o Inter sentiu muito a falta do Tyson, principalmente no primeiro tempo ali, onde o Inter não conseguiu sair. No segundo tempo, o Inter iniciou muito bem, né? Atacando o Olímpia, o Inter criou uma ou duas oportunidades ainda antes dos 10 minutos do segundo tempo, onde foi aquele melhor momento do Inter. Depois, o Olímpia foi para cima novamente, tomou as rédeas da partida, aí o Daniel brilhou novamente, a zaga do Inter deu alguns espaços, né? Então, tem uma pessoa aqui que me desconcentra. Ele tá rindo aqui do lado. É o melhor do episódio, é esta pessoa aqui. Coloca direito essa camisa e depois tu dá tchau pra galera, que a galera vai querer te ver. Né? Meu primo Arthur tá aqui acompanhando, né, o nosso episódio. Mas é isso, então, gente, para começar a finalizar, para o Arthur assistir o filme dele, que eu também quero assistir, evidentemente. Então, Ele também tá lá pra ver. sim, tô louco para ver. Aí, então, voltando ao episódio, me desconcentrou esse rapaz, me desconcentrou. Aí depois, tá, o Olímpia cresceu novamente, criou algumas oportunidades, saiu em contra-golpes rápidos, e o Inter só foi se encontrar depois dos 35 minutos ali, onde o Patrick cresceu na partida, foi o melhor momento assim, de um jogador sem ser o Daniel, né? E aí depois o Inter criou uma ou duas oportunidades pelo lado esquerdo, pelo lado do Patrick, porque pelo lado direito realmente não. Então é isso. Foi um placar injusto pelo que o Olímpia acabou produzindo, né? O pouco que o Olímpia produziu foi um placar injusto, mas no futebol, né, é aquela questão. Tu tem que ter mérito. E o Olímpia não teve, mas também muito pela grande atuação do Daniel, que foi o melhor jogador da partida. Então acho que mais ou menos isso para dar uma sintetizada no que foi Olímpia Não, e Inter lá exatamente. no Paraguai. Não, foi isso mesmo. Mas, cara, eu concordo com o que tu falou, mas eu queria pontuar uma coisa um pouco diferente hoje, para não ficar
não ficarmos nos repetindo. Claro. Cara, tem umas coisas que acontecem no Inter que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Porque tem umas críticas com relação à estruturação do time do Inter, às escalações do Inter, que vem desde o Kudê. Desde o Kudê, a torcida Sim. reclama. E todos os técnicos fazem a mesma coisa, que é botar os dois volantes. Hoje, de novo, no intervalo, se eu não me engano, saiu o Bosquilha, entrou Johnny. Aí fica lá, Rodrigo Dourado e Johnny. Cara, é um esquema que não costuma dar certo, é uma formatação tática com dois volantes, não costuma dar muito certo. E, tipo, todos os técnicos, cara, o Kudê fazia isso, o Abel fez isso em algumas partes, o Ramires, volta e meia, fazia isso, agora o Aguirre faz isso também, e são coisas que não dá pra entender, sabe? Todo mundo vê que o Inter fica muito preso, que o Inter não consegue sair, já não consegue sair normalmente, mas com dois volantes fica com mais dificuldade ainda, e eu não vejo tanto sentido em colocar dois volantes, porque o Inter, por mais que o Olímpia tenha criado chance, o Inter não estava se defendendo mal, Sim. sem, só com o Dourado. E além disso, sei lá, cara, às vezes eu fico pensando, será que a gente analisa o jogo tipo, da forma correta? Porque outro exemplo que eu queria citar é o do Palácios. O Palácios, sempre que o Inter colocou em campo, os treinadores do Inter colocaram em campo pela ponta, o cara não produziu nada. Aí, uma vez ou outra, ele jogou centralizado e foram as melhores atuações dele. Ele conseguiu se Sim. desenvolver, serviu, foi garçom e tal. É que o cara hoje ele entra no segundo tempo na ponta, não joga nada. Então tu Novamente. vê assim, cara, tem coisas que não dá pra entender, cara. Tipo, não dá pra ter, são coisas muito fáceis de se analisar dentro de campo, que já vem um bom tempo do Inter, que é só um cara chegar no Aguirre, se o Aguirre já não acompanhava o Inter, encostar e olha, o Aguirre, dois volantes não dá certo, ou joga o Dourado, ou joga o Dione, os dois juntos, só numa circunstância muito ruim, porque ele tá sendo massacrado, teve alguém expulso, tudo bem, e o Palácio joga centralizado. Tipo, tem que mudar, senão não dá certo, cara. Tem coisas que é muito estranho do Inter, sabe? Que entra técnica e sai técnica, as coisas não, parece que não mudam. Pois é, mas aí vem aquela questão que o Kudê já falava lá atrás do elenco curto, né? O Inter daqui a Não, pouco exato. não tem duas ou três opções de qualidade para a mesma posição, e aí tu tem que ver uma forma de tu colocar esses jogadores, tentar tirar o melhor de cada um. Foi o que o Kudê conseguiu fazer em determinado momento, foi o que o Abel conseguiu fazer em uma parte do Campeonato Brasileiro. Aí veio o Miguel Ángel, que tentou mudar tudo de uma vez só, não conseguiu. E agora o Aguirre, ele tá conhecendo os seus jogadores agora, mesmo que ele estivesse acompanhando o Inter, ele não conhece todas as características. E eu até concordo contigo, mas eu não sei também se o Inter tem algum auxiliar técnico próprio, né, do clube para dar um auxílio pro Aguirre. O Osmar Coisa, Loz, né? Pois é, mas será que ele tá no dia a dia mesmo com Aí o eu não Aguirre? sei, aí eu não tô sabendo. Pois são pequenos detalhes, né, que a gente consegue perceber ou não. Mas, enfim, só fazendo um paralelo, né, com o Grêmio, o Thiago Gomes, que vem trabalhando na categoria de base do Grêmio há muitos anos, ele tá no dia a dia do Grêmio, tá no dia a dia ali com o Filipão, né? Então, tem que se fazer o mesmo Sim, com o Inter, né? Se o Osmar Loss é o auxiliar do Inter, tem que estar ali no dia a dia, tem que estar no jogo também para falar, não, porque algumas vezes a câmera fechava e tava o Aguirre e o auxiliar dele conversando. E os caras chegaram agora, há pouco tempo, então eles não conhecem exato. todas as características dos jogadores. Mas, meu querido amigo, eu acho que é isso do jogo. O jogo foi uma bosta, essa que é a verdade. Foi muito Exato. ruim Foi e horrível, foi ficou, e fraquíssimo. ficou, e ficou barato para o Inter, né? Que, a meu ver, a gente estava até conversando fora, o Inter se iludiu com o Grenal. Porque, cara, eu não vi o Inter sendo muito melhor que o Grêmio. A questão é que o Grêmio ficou retraído o jogo inteiro. E o Inter teve a maior parte das ações, coisa que não teve contra o Olímpia, só que o Inter conseguiu produzir algumas oportunidades, mas se iludiu com o desempenho contra o Grêmio. Só que a questão que eu vejo aqui é que o Inter não conseguiu ganhar do Lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu Sim, vejo isso. exatamente. É que eu acho Mas, também, enfim, só para nós encerrar também, eu isso, acho vai que lá então. teve isso da ilusão do Inter com relação ao Grenal, porque o Inter foi melhor que o Grêmio. Ponto. Sim,
O Inter foi melhor que o Grêmio, ponto. Ele, Não ele, foi tá me, ele tá me imitando aqui. lamentável. Mas, tipo, o Vai Inter lá. foi melhor que o Grêmio, mas não foi muito melhor que o Grêmio. Mas foi melhor, teve as melhores chances. Inclusive, mesmo sem ser muito melhor, podia ter ganho por uns 2-3-0. Se não fosse o Chapecó salvando um monte de bola. Poderia. E eu acho que isso também, cara, do Inter ter se iludido, não só por ter sido melhor que o Grêmio, é pelo contexto dos granais, né? Que dos últimos 15, 16 granais, o Inter venceu só um, aquele Daquele jeito. daquele jeito no Brasileirão. Então, tipo, conseguimos jogar melhor que eles dentro da casa deles, onde a gente não ganha há 7 anos, né? Onde o Inter não ganha há 7 anos. Então, tipo, tamo bem. Acho que pegou toda essa onda, assim. Tanto que o presidente deles foi largar uma riada pra cima do Grêmio, né? Como se o Inter Sim. tivesse ganho o Grenal, né? Então tu vê que tudo isso, Não. tipo, eles empataram o Grenal na arena e já elevou a moral, né? E eu acho que sim, o Inter se iludiu achando que começamos a melhorar. Mas eu acho que isso é mais pela fragilidade do Grêmio do que por uma melhora deles, né? E ficou bem evidente hoje isso. E para dar uma última vírgula, né, antes de encerrar, na coletiva o Aguirre foi perguntado se no próximo jogo contra o Juventude no Campeonato Brasileiro ele pode promover algumas trocas, né, ou ele vai manter esse time. É, e ele disse que não, que ele vai promover trocas porque esse jogo contra o Olímpia foi muito desgastante. Só que a gente já sabe que o Aguirre ele gosta de fazer esse Ele não mantém o time, né? revezamento, né? Até porque nesse Sim, momento para ele é interessante porque ele precisa conhecer os seus jogadores. Meu querido amigo, exato. eu acho que é isso por hoje, né? Fechamos, chega, deu de falar deles. Deu de Olímpia 0, Inter 0. O Sim, Inter, né, não é o melhor dos empates, né? O melhor empate na é com gols. Libertadores é com gols, mas enfim, né, no Beira-Rio o Inter vai ter que jogar melhor para passar É. de fase. Inclusive, a Mas semana que enfim, vem o jogo, né? Na quinta-feira também, às 21h30. exatamente. Meu querido amigo, um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu, meu querido, grande abraço e até. Então, né, peço novamente para os nossos amigos se inscreverem no canal, compartilharem os nossos conteúdos, que é muito importante para nós. Se inscrevam lá, ativem o sininho. E quem quiser nos ajudar ainda mais, fazendo o cadastro no Betsul, o link está aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo episódio. Vem cá, dá um tchau para a galera. Vem cá, dá um tchau para a galera. Olha ali. Tchau, galera. Mas você tem que olhar para a câmera. Tchau, galera. Galera. Valeu, meu. Galera. 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 Então tá, tchau, galera. Falou.